Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje iremos falar de um assunto bem delicado, que é sobre a direção do tratamento, algo que o Freud é, é, colocava como importante, né? Antes de você começar um tratamento analítico, tem a entrevista, tem o que nós vimos no decorrer dessas aulas, a questão da entrevista, a questão de entender as regras legadas por Sigmund Freud, e hoje iremos falar do sete analítico, ou seja, o enquadramento, né? Onde ali o analista vai tomar uma direção de tratamento. André, o que é isso? Em psicanálise, o analista não só ouve na entrevista, não. Ele vai ouvir na entrevista, ele vai colher dados desse paciente, e vai ter uma direção do tratamento. O que que é direção do tratamento? Em cima da estrutura, em cima do discurso que esse paciente traz. Tem que ter isso. Para isso, é preciso entender bem de estrutura psíquica, é preciso entender bem quais são as psicopatologias, para que tenha um norte. Ora, o que chega na sua clínica são pacientes de ordem histérica, narcísica, depressiva, psicótica, e a direção do tratamento não é o mesmo para cada um. A aplicabilidade da técnica psicanalítica não é o mesmo para a histérica ou para o psicótico ou narcisista. São abordagens completamente diferentes. E nós iremos ver isso hoje. Tá bom, gente? Capítulo 27. O 7 enquadra, ou seja, o que que é enquadrar? Né? Ele fez a entrevista, ele ouviu o paciente, ele ouviu as estruturas, o id, ego, superego, ele fez uma avaliação é, desse consciente, pré-consciente e consciente, e agora ele vai aí tomar as diretrizes dentro da queixa, daquilo que o paciente traz, a direção do tratamento, que é o enquadre, né? O 7. Comumente traduzido em nosso idioma como enquadre, pode ser conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o processo psicanalítico. Sim, é através do enquadre que esse analista vai ter um norte para seguir. É através desse enquadre que esse analista vai ter aí que tipo de neurose esse paciente traz, né? Se é uma neurose de ordem infantil, né? Se é uma neurose obsessiva, se é uma neurose pandêmica, se é uma neurose é, é, atual. Ele vai ter uma direção de tratamento, não é simplesmente não. Assim, ele resulta de um conjunto de regras, atitudes e combinações, tanto as contidas no contrato analítico, como também aquelas que vão se definir durante a evolução da análise, como os dias e horários das sessões, os honorários, com a respectiva modalidade de pagamento, plano de férias. Sim, no contrato lá, da entrevista que aonde vai se estabelecer o contrato, você pode colocar tudo ali para o seu paciente, né? Questão dos honorários, né? Os reajustes que acontecem uma vez por ano, a questão das férias. Olha, tal mês eu saio de férias, mas a questão do 13º, tudo isso você pode acordar com o seu paciente, né? Claro, se esse analista está aí bem resolvido com as questões aí da sua fase anal e com relação a dinheiro, né? Tudo isso se constitui como sendo as regras do jogo, mas não o jogo propriamente dito. Contudo, isso não quer dizer que o 7 se comporte como uma situação meramente passiva e formal. Pelo contrário,
ele tem uma função bastante ativa e determinante na evolução da análise. Serve de cenário para reprodução de velhas e novas experiências emocionais. E essa sob uma contínua ameaça em vir a ser desvirtuado, tanto pelo analisando como também pelo analista, em função do impacto de constantes e múltiplas pressões de toda a ordem. Como é que eu vou desvirtuar o meu set analítico, né? Quando eu, eu analista, né, quero inventar uma psicanálise. Como é que eu desvirtuo o meu set analítico? Quando eu começo a querer contar a história da minha vida para o meu paciente. Uma coisa é você pontuar, né, trazer algum exemplo para esse paciente, né, pontuando para ele. A outra coisa é o paciente está te contando uma história triste, você quer contar uma história triste da sua vida para ele. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Né? Então, são situações bem delicadas, bem diferentes, né? E uma outra é ceder às pressões, né? Para quem esteve na aula semana passada com a Soraya, é, a psicanálise tem que atender, né? A psicanálise não tem que atender desejo de ninguém. É uma, é uma escuta longa mesmo, é uma escuta demorada. Então não tem que atender. Eu tenho pressa do meu problema. Ah, então procura um coach, procura aí algum psicólogo que queira masturbar o seu ego, mas psicanálise a escuta é longa, precisa escutar. Alguns autores, como Bleger, 1969, preferem fazer uma distinção entre sete e situação analítica. A primeira seria conceituada como a soma de todos os detalhes da técnica, enquanto a segunda diz respeito à soma de todos os fenômenos que se processam na relação analista-analisando, incluindo o próprio enquadre. Nessa última concepção da psicanálise contemporânea, é impossível separar sete da noção de campo analítico. Para empregar a terminologia do casal Baranger, 1961, que acentua a vincularidade emocional que está sempre presente entre o paraanalítico, né? Que é o sete? O sete é aquele momento, o campo analítico, né? É quando ali o paciente, o analisando e o analista começam, né, a trabalhar junto, em conjunto, com relação às conflitivas desse sujeito, né? Então, o set analítico, hoje discutido, ele tem um espaço, ele é virtual, ele é físico, ele é híbrido. O que é o set analítico hoje? Então, hoje, contemporaneamente, vem se discutindo o que é o set analítico. Ele é um lugar ou ele é um analista? O psicanalista, ele é uma clínica. Sim, o psicanalista é uma clínica. Então, não dá para separar as coisas. Pa- Para os seguidores de Winnicott, o SET também constitui um espaço transicional. Isto é, como necessário espaço de ilusão para os analisandos precocemente detidos no desenvolvimento emocional primitivo, portanto, pacientes bastante regredidos, virtualmente portadores de uma patologia de natureza narcisista. E se tratando de pacientes muito regressivos, como é o caso de crianças autistas, né, TUSS, 1981, sugere que o set analítico deve ser visto como uma incubadora na qual o prematuro psicológico possa encontrar as integrações básicas que a criança ainda não realizou, porquanto ela não teve as condições ambientais mínimas para satisfazê-las desde o nascer. São pacientes que necessitam da presença viva de um objeto externo, no caso, o terapeuta, do qual o útero psicológico acolha,
aqueça e proteja a criança, que, tal como uma pele psíquica, mantenha unidas as partes. Sim, o set analítico é o útero. Por isso que eu acredito de maneira muito cega, muito leal na clínica psicanalítica, a clínica é a clínica das possibilidades. É das possibilidades. Ah, ele é muito regredido, vai ficar na análise. Quem disse? Quem disse? Se há transferência, ele vem. Se tem transferência, ele vai falar. É perigoso quando o analista fecha as questões. É muito perigoso. Ah, ele é regredido, não vai avançar. E a transferência não conta? Essa transferência não conta. É delicado quando eu vejo colegas fechar as questões. A clínica das possibilidades, não é o analista que vai possibilitar, é o paciente que vai encontrar, pela via da transferência, possibilidades de sair de certas situações que ele está vivendo. Ele vai encontrar. Mas é preciso que esse analista acredite, creia no processo analítico. O analista, ele conduz o processo, não conduz o paciente. Ele percebe o processo analítico. E é o paciente, o analisando, que vai ali transitando, fazendo suas travessias. Então, eu acho muito perigoso fechar as questões. Esses pacientes que estamos aludindo sofrem de a mais dolorosa de todas as angústias, que foi concebida e escrita por Freud como termo, como ele cunhou, como original alemão, e que alude ao desamparo, ausência, solidão e falta de amor. Em certo sentido, a presença desses sentimentos sempre remetem a uma separação geográfica ou afetiva da mãe, e significa a perda do amor dela, ou o acúmulo de necessidades e desejos não satisfeitos por ela. Mas esse tipo de paciente hoje está chegando aos montes na clínica. E aí eu faço uma observação aqui, né? Eu vejo colegas, né, que se dizem analistas, não sei quem são essas pessoas, fazendo promessas. Eu vejo colegas de outra área de saúde mental prometendo coisas. Gente, a clínica depende da escuta. Tem que inventar moda. É uma escuta e uma escuta poderosíssima. Estamos vivendo realmente a era das muitas angústias, né? As pessoas não sabem dar conta das suas demandas e aí querem alguma coisa para acalmar, né, suas aflições, né? Eu vejo colegas tentando socorrer, salvar seus pacientes, eu fico olhando, falei, gente, o que que é isso? Quem está salvando quem ali? Quem é que está mais em desespero ali? É bem delicado essas questões, né, gente? Está bem delicado mesmo, né? Não obstante, essa importante falta primária sempre existe. Nesses casos, o psicanalista não deverá se comportar como uma mãe substituta, mas sim como uma nova condição de maternagem, que permita, por meio de sua atividade analítica e suplementação das falhas e vazios originais, ele não vai se tornar mãe, mas na fantasia do paciente, né, quando fala de maternagem, fala de acolhimento. Ele vai acolher esse paciente pela via da escuta.
Ele não vai se tornar como a mãe do paciente. Não, de jeito nenhum. Mas ele vai exercer um acolhimento pela via da escuta, né? Que tem ali uma questão afetiva também. Não afetiva no sentido de eu vou tomar conta de você daqui para frente, não. É uma escuta que está disposta a acolher esse discurso, interpretar juntamente com esse paciente esse texto, que nunca foi lido, nunca foi escutado, somente foi ouvido, e o analista, ele tem uma escuta analítica. Essa escuta analítica está atravessada também com as questões deste analista. Ele se escutou no seu processo de análise da sua formação e agora ele está escutando não somente esse paciente, mas o paraverbal, ou seja, além do verbo, além do discurso, além da linguagem, ou seja, ele está escutando, não é? Esse inconsciente que está trazendo algo ali de significante através dos atos falhos, através das brincadeiras, né? Através dos sonhos. Então, são materiais que esse paciente traz, esse analista está ali acolhendo, como diz o Bion. Você vai ter realmente muitos amigos. Eu acho o safado Bion maravilhosa. Mas quem vai te escutar é seu analista. Sim, seu analista vai te escutar. Faz parte importante dessa atitude psicanalítica interna do analista, a qual também funciona como um elemento essencial do SET, a necessidade dele emprestar temporariamente algumas funções do seu ego, que o analisando ainda não desenvolveu, como são as capacidades para pensar, ajuizar, conhecer, sintetizar. Sim, há uma fantasia muito grande acerca da psicanálise. E eu vou começar a fazer alguns vídeos, vou voltar a gravar vídeos para o Instagram, só que agora é de cunho bastante bem psicanalítico, né? É, falando que psicanálise não é isso que estão falando por aí. Bion vai falar de uma clínica psicanalítica em que esse analista quer trabalhar com um paciente que pensa. Só que o que chega hoje são pessoas que não querem pensar. E também o quadro está muito regressivo, né? Quanto mais regressivo, mais violência. Quanto mais regressivo, menos palavra. Quanto mais regressivo, menos a arte, a capacidade de pensar e de elaborar. Clínica psicanalítica, principalmente o analista. Na clínica lacaniana, Lacan vai ao extremo, né? Por isso que eu escolhi o nome da escola, a formação do psicanalista, porque o Lacan traz uma exigência bem pesada para esse futuro analista. Ler, pensar, escrever, dialogar, refletir, elaborar. O que eu tenho visto por aí são textos recortados, pessoas fazendo vídeos estranhos. Parece até que estou brincando de casinha. Não, psicanálise é coisa muito séria, gente. É anos de leitura, pesquisa. Você que está assistindo essa videoaula e deseja realmente clinicar, reveja a sua base teórica, a sua base histórica. Esse livro aqui é só uma introdução de um universo vasto e profundo sobre a clínica psicanalítica. É muito profunda a psicanálise. Eu não entendo que pressa é essa que algumas pessoas têm, é o modo de falar, tá, gente? Eu não entendo. Claro, claro que eu sei o que está acontecendo. De querer clinicar, mas você vê que às vezes a pessoa faz um vídeo, escreve alguma coisa muito recortada. Sequer leu aquele teórico, a obra biográfica dele, biográfica dele, ou a bibliografia dele. É um descaso, mas um desejo narcísico tão grande de ser chamado de psicanalista que você fala, meu Deus, que coisa pobre, que coisa infeliz, né? Estamos lidando com gente.
Uma metáfora que pode servir como exemplo dessa função do 7, ainda enfocando paciente muito prejudicado no seu desenvolvimento emocional, é da mãe que ampara, levanta, encoraja a criança que caiu no chão durante os seus primeiros ensaios de aprendizagem, da individuação à marcha. Então, eu elogio meus pacientes, eu digo parabéns. Eu aprendi isso com a minha analista. Quando eu vejo um paciente que ele está avançando na análise, eu falo, parabéns, que bom que você está aí compreendendo, fazendo a leitura, né? Fazendo os links do que está acontecendo na sua vida. Isso é maravilhoso. Isso você tem que elogiar. Eu também tenho o hábito de elogiar o avanço e o desenvolvimento dos meus alunos. Semana passada, no dia 19, foi feriado, tivemos uma maravilhosa com a Soraya Gonzaga. Essa jovem chegou em 2023, né? Ela já vem aí com seus atravessamentos com a clínica, mas a gente observa o esforço, a dedicação. Então, fiz o convite para ela nos trazer, né, uma aula introdutória da clínica Lacan, falando sobre os quatro discursos de Lacan. E foi uma aula maravilhosa. Então, se a Soraya Gonzaga estiver assistindo essa aula, Soraya, um abraço, parabéns, aula maravilhosa, tá? Beneficiou muitos alunos, tá? E, e acredito que pessoas que não são da escola também foram beneficiadas, mas é você reconhecer o esforço daquele paciente, o esforço daquele aluno e elogiar. Às vezes a pessoa não teve isso na sua formação psíquica. Não custa nada esse analista, muitas vezes, fala, puxa, parabéns, você está indo bem, né? Assim, o 7 por si mesmo funciona como um importante fator terapêutico psicanalítico, pela criação de um espaço que possibilita ao analisando fazer seus aspectos infantis no vínculo transferencial. As possibilidades vão acontecer através da transferência. Gente, essa aula, você que está assistindo, anote, faça perguntas no grupo. Sem transferência não tem análise, sem transferência não tem analista. Não tem analista. Sem transferência não existe o analista. Quem invoca o analista é o paciente. Quem invoca o analista para ser um professor é esse aluno. Eu só estou aqui mediante a transferência de vocês. E através dessa transferência, que as possibilidades vão surgir. Às vezes eu fico vendo colegas dizendo assim: eu vou criar meios. Ei, em psicanálise não tem isso, não. Em psicanálise não tem essa coisa de eu vou criar meios. Não, ei, olha aqui, olha que coisa. Possibilita, analisando, trazer os seus aspectos infantis no vínculo transferencial. Ao mesmo tempo, pode usar a sua parte adulta para ajudar o crescimento daquelas partes infantis. É o paciente. É o paciente. Eu fico às vezes vendo umas coisas, gente. Olha, aí você é chamado de chato. Nossa, ele é chato. É, colega. Come um pouquinho de Freud comigo durante 5 anos. Come. Come um pouquinho de Freud durante 5 anos. Pode ser? Só um pouquinho de Freud durante 5 anos. Eu fico vendo, né, é, pessoas tentando inventar coisas. Ei, na transferência, esse paciente vai se haver com as suas verdades. Não tem que inventar nada. Como é que eu vou fazer para o meu paciente? Ei, não vai fazer nada. Mas o que que eu faço, André? Escuta ele. Escuta. Escuta seu paciente. Escuta. Escuta ele.
O prazer de escutar é muito gostoso. O prazer de escutar, uma escuta analítica, dá um lugar para esse paciente. Dá um lugar. Igualmente, enquadra e também age pelo modelo de um provável novo funcionamento parental, que consiste na criação, por parte do psicanalista, de uma atmosfera de trabalho, ao mesmo tempo, de muita firmeza. É diferente de rigidez, não, o analista não tem que ser rígido, ele tem que ser firme na sua abordagem. Como diz o Násio, ele se apropria das suas ferramentas e das suas potencialidades psíquicas. E ali ele vai ali conduzindo a análise, percebendo os processos que estão acontecendo nos atravessamentos desse paciente, né? Dispensável cumprimento da preservação das combinações feitas, justamente com uma atitude de acolhimento, respeito e empatia, né? Quando eu falo de rigidez, é aquela coisa. Às vezes eu escuto umas coisas, né? Tipo, o paciente quis abraçar o analista empurra a gente, falando, pelo amor de Deus, oi, oi, menos. Não consegue fazer leitura de um abraço de um paciente, analisando? Peraí, não consegue fazer leitura dessa transferência? Oi, vamos ler, vamos estudar um pouco mais sobre transferência, vamos ter aula aqui de transferência, vamos ler mais um pouco sobre transferência. Que coisa, menos. O destaque está sendo dado a participação do analista no set, na situação psicanalítica, de enfatizar que já vai longe o tempo em que ele se conduzir como um privilegiado observador neutro, atento unicamente para entender, decodificar, interpretar material trazido pelo analisando. Pelo contrário, hoje é consensual que sua estrutura psíquica, ideologia psicanalítica, empatia, conteúdo e forma das interpretações contribuem de uma forma decisiva dos significados e nos rumos da análise. Isso está em acordo com o princípio da incerteza e uma concepção de Heisenberg, que postulou o fato de que o observador muda a realidade observada, conforme for o estado mental durante uma determinada situação, a exemplo do que se passa na física é, é, subatômica, na qual há uma mesma energia de um dado momento de onda. Nesse contexto, o analista e analisando fazem parte da realidade psíquica que está sendo observada portanto, ambos são agentes da modificação da realidade exterior, à medida que modificam as respectivas realidades interiores. Eles estão trabalhando em conjunto. O paciente fazendo suas transferências e ali falando, fazendo associação livre. Na associação livre vem os insights, dos insights vem as elaborações, e estão trabalhando em conjunto. É muito rico, é maravilhoso, é profundo. Ah, mas ele não entrou em análise, mas ele está em transferência, ele está trazendo material, ele está ali toda semana. Ah, ele fala, tem hora, tem hora que não fala. A análise é dele, não é sua. Mas é preciso, né? E esse sujeito se veja o que está acontecendo com ele ali no set analítico. Funções do set, né? Interessante, vamos falar sobre isso, muito importante falar. É útil e insistir na afirmativa de que, uma vez instituído o set, né, deverá ser preservado ao máximo, sendo que, diante da habitual pergunta, isso também vale com o paciente muito regredido, como os psicóticos, penso que é uma resposta adequada, é de que a recomendação vale principalmente para esse paciente.
Isso deve às razões de que, além da finalidade acima apontadas, também fazem parte das funções do sete. Estabelecer um aporte de realidade exterior, com suas inevitáveis privações e frustrações, né? Levar esse paciente a perceber o mundo à sua volta, né? Ajudar a definir a predominância do princípio, da realidade sobre o prazer, o que que é real, o que que não é real para esse paciente. Tudo isso são as funções do sete. Né? Prover a necessidade de delimitação entre o eu e os outros, por meio de funções de desfazer a especularidade e similaridade psíquica desses pacientes, ou seja, o próprio analista vai colocar limites, saber que existe o outro, saber que o outro também sente, o outro também chora, né? Trazer um pouco de responsabilidade para esse ego desse paciente. Tudo isso, o sete analítico, esse é a função do sete analítico. Lembrando que o sete analítico não é um consultório. O termo não é consultório, é sete analítico. Consultório é do psicólogo e do psiquiatra. O nosso é sete analítico. Auxiliar a partir daí, a obtenção das capacidades de diferenciação, separação, individuação, definir a noção dos limites e das limitações, que provavelmente estão algo borrados pela influência da onipotência, onisciência próprias da parte psicótica da personalidade. Sempre existe em qualquer paciente. Né? Tem pessoas que acham que pode fazer o que quer, acham que pode manipular o analista, chegar a hora que quer. Se ele tem um horário naquela semana, isso foi acordado na entrevista. Ele faz o que ele quer. Então, é preciso que esse analista tenha aí, né, uma, 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 uma consciência muito grande do seu universo psíquico como analista e também uma apropriação muito grande do sete analítico. Desfazer as fantasias do analisando, que sempre está em busca de uma ilusória simetria, é uma mesma hierarquia de lugar e papéis, de similaridade, ser igual nos valores de crença e capacidade com o analista, querer se querer se tornar querer uma coisa, deixa eu explicar para vocês. É o paciente, é o analisando se tornar o analista. Outra coisa é o paciente, numa fantasia narcísica, querer incorporar as crenças do analista. Lembrando, o analista não tem uma, uma, um ideal. Ele é um sujeito inconsciente. André, você não tem ideais? O André tem, mas o André analista não tem ideais. Não tem. Eu fico vendo pessoas que não estão ainda conseguindo entender que a diferença gritante é entre o sujeito analista do psicólogo. Psicologia é uma profissão, gente. Psicanalista é um ofício, é uma função, não é uma profissão. Não é. Tem um livrozinho, é, O Ofício do Analista. Eu dei um cursinho desse é, no final de 2022. O Ofício do Analista. Capinha verde. Quem puder adquirir, adquira. Tá bom, gente? Então, às vezes, uma coisa. Mas, André, como é que é isso? O analisando se torna analista quando ele deseja permanecer na análise. Com o passar do tempo, ele se torna o analista dele próprio. Reconhecer que unicamente sofrendo as inevitáveis frustrações importantes pelo sete, desde que não sejam exageradamente excessivas ou escassas, que o analisando tal como a criança no passado, pode desenvolver a capacidade de simbolizar e pensar, sim, as castrações provocadas pelo sete vai frustrar o paciente. Eu já vi pessoas dizer, não, mas eu estou te pagando para isso. Eu falei, oi, como? Me fala mais aí. Não, você tem que me responder. Não tem que responder nada. Mas eu estou te pagando.
Aqui não é assim. Não é assim. O alicerce básico e sustenta o 7, página 303, repousa na obediência às 5 regras técnicas legadas por Freud, da aula passada, lembram? O legado deixado por Freud, né? O que sustenta a regra fundamental, considerada como é, sinônima como a livre associação de ideias, o Alexandre análise, como diz o Bio, ele não tem cabeça, não tem coração. O que quer dizer isso? Ele abriu o mundo da teoria, ele não está nas certezas. Ele está só na escuta e na livre e na livre associação, né? Ele está ali. Não, não, o analista não está na livre associação. Quem entra na livre associação é o paciente. Onde o analista vai perceber. O analista está naquilo que a gente viu na aula passada, né? O analista ele está na, na atenção flutuante. Ele está ali, sem cabeça, sem coração, né? Mas ele está apenas sendo guiado pela sua intuição. André, o que que é livre associação? O paciente começa a falar, de repente ele entra num assunto em que o analista fala: vem cá, o que isso tem a ver com isso aqui do lado? Onde ele entrou na livre associação. Mas o Lacan questionava: livre associação? Mas quem guiou ele para esse texto? Quem o conduziu para esse outro lugar e que agora esse texto não tem nada a ver com esse outro texto e o analista pera aí, o que esse texto tem a ver com outro texto? E aí o paciente se pergunta, caramba, o que é isso aqui? Ele entrou numa livre associação. Que dali ele vai ter alguns insights depois. É nesse momento que o analista pode chegar e falar assim, próxima sessão, né? O que é isso aqui? Você começou a análise falando disso aqui, e no meio da sua sessão de análise, você me traz um texto que não tem nada a ver com isso aqui, você. Peraí, é preciso ter essa sensibilidade de perceber, e dali, se o analista quiser provocar mais uma angústia, falar, nos vemos na próxima sessão. Abstinência, né? O analista está ali, numa neutralidade, atenção flutuante, amor à verdade. Tudo isso são os fundamentos, né? Os fundamentos do set analítico. Estão ligadas, né, às regras legadas por Sigmund Freud. Então, você que está aqui estudando hoje psicanálise, né? Eu estou resumindo essa aula e eu sempre peço para os alunos trazer as dúvidas e as perguntas para os grupos para a gente discutir, porque é importante trazer esses assuntos. É importantíssimo. A inclusão de parâmetros, né? Página 304. O parâmetro é uma denominação cunhada por é, Eusler, nome esquisito, 1953, com a qual ele reafirmou a sua posição de que tudo aquilo que transgrida o enquadro deve ser considerado como sendo um parâmetro, ao mesmo tempo, do que aventuou a possibilidade de que o pesquisador pode se afastar parcialmente das recomendações técnicas preconizadas pela psicanálise clássica, e assim introduzir alguns outros aspectos, diz que nada disso interfira na evolução normal de uma análise. Aliás, o termo parâmetro é, aparece nos dicionários com significação de que todo elemento cuja a variação de valor altera a solução de um problema sem alterar-lhe a natureza essencial. O que é isso aqui? Existe já uma regra, né, clássica, ortodoxa, que a psicanálise contemporânea segue, mas ela abriu parâmetros. Vou dar um exemplo.
É, Tem psicanalista com formação em floral, conheço vários, né? Em que o paciente não está conseguindo dormir, o paciente não está conseguindo se concentrar para estudar, e ele ali já sabe, né? Já tem uma formação em preparar esse medicamento, e ele recomenda para o seu paciente. Isso, ele está colocando um parâmetro, né? Não é que está ajudando a psicanálise, não. Está trazendo um parâmetro. Já vi analistas, eu conheço uma, ela é lacaniana, ela trabalha com musicoterapia ou arte-terapia. Eu mesmo iniciei agora duas pós, né? Duas são. Não nem citar quanto eu comecei agora, ninguém precisa assustar, né? Mas vou dar nome de duas. Uma em arte-terapia, que eu já queria fazer há muito tempo. Eu pretendo, para o próximo semestre, entrar numa aula de dança, que eu não sei dançar, já, gente. Quem me vê dançar é uma palhaçada só. Mas eu me lembro que papai e mamãe diziam, que quando eu era pequenininho, menininho, né, pequenininho, eu gostava de dançar. Eu tenho lembranças recortadas dessa fase que eu dançava, né, de ternozinho nas festas, né, sapatinho, eu ficava dançando, né. Então eu tenho lembranças recortadas, mas é uma coisa que é uma das coisas que eu gostaria muito de vivenciar e aprender antes de morrer. Há muitas coisas que eu quero vivenciar antes de morrer, né? E eu espero estar aqui durante muito tempo entre vocês. Muitas coisas que eu gostaria de fazer para o meu próprio ego, né? Não uma questão como uma insígnia fálica, mas uma questão de realização de desejo, como dançar, aprender a nadar, é, fazer algumas pesquisas de alguns lugares que eu gostaria de participar, mas não como psicanalista, mas como um pesquisador da teologia, lugares que eu gostaria de visitar, né? São sonhos, são desejos que eu acredito e eu tenho fé que irei realizar. Então, você pode. E essa minha colega, ela, ela trabalha com musicoterapia juntamente com a prática clínica dela. É um parâmetro. Ela agregou, ela trouxe isso para a sua prática, o seu exercício psicanalítico, e que não tem nenhum problema disso. Contanto, como tu está dizendo aqui, que isso não venha infligir, né, aquilo que foi deixado como legado, como regra da nossa prática analítica, né, gente? Assim é permissível que, de forma, de forma transitória ou até definitiva, uma análise comum se processe com menos de 4 sessões semanais ou com uma prioridade que inclui a realização de duas é, sessões em um mesmo divã. É válida a análise que se efetua por longos períodos que o analisando usa o divã? Perguntas equivalentes poderiam ser formuladas, como, por exemplo, quanto à forma de interpretar na extratransferência ou quanto à conveniência de responder algumas perguntas pessoais ou de atender às solicitações, como a de fornecer indicações de profissionais de adequação, de concordar com o uso simultâneo de eh, quimioterápicos. Então, o analista pode escolher quantas sessões ele vai querer fazer com o seu paciente. Isso vai depender do quadro clínico, né? Daquilo que ele pegou, que ele colheu na entrevista, ele escolher se vai ser 2 sessões por semana, se vai ser 3. Ele que escolhe, dentro daquilo que ele percebeu na entrevista, né? Já aconteceu comigo de fazer 2 sessões por semana. Já aconteceu isso comigo. Nunca cheguei a 3, mas já cheguei a 2 sessões por semana. Já aconteceu de eu ver casos de o paciente, às vezes, ir 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana na análise. Era o quadro clínico dele que estava ali, que era bem delicado, né? O processo analítico caracteriza pelo estabelecimento de uma neurose de transferência, ou melhor, pela escuta da relação transferencial e contratransferencial.
Que neurose é essa? O que que ele está transferindo ali para o analista? Então, o SET é para isso, é ler essa neurose. Chegar na supervisão. Não, meu paciente neurótico, opa, por isso que eu falo, é importante você saber com quem você faz análise e com quem você faz supervisão. Tá legal. Que neurose? Que psicose? Que histeria? Você não está nomeando direito, definindo essa nomeação. Você está colocando a coisa no ar. Não está muito claro. O número das sessões semanais, por si só, não basta para definir o processo analítico, não. Não é o número de análises que vai definir o processo analítico. Às vezes eu uso algumas coisas assim, estou em dia com análise. Não estou entendendo, como assim? Como assim em dia com análise? Eu não entendo essas falas. Tem coisas que eu não entendo, gente. Eu estou em dia com a minha análise. Parece uma fala religiosa, né? Eu estou em dia com a minha análise. Eu estou em débito com a minha análise. Eu não sabia que análise tem dívidas. Eu não sabia. Tem coisas que às vezes eu escuto e falo, não sei o que essa pessoa está falando. Está em dia com a análise. Então faltou, não está em dia com a análise. Eu acredito na análise, eu acredito no processo analítico e acredito também no processo transferencial. Não vir análise não quer dizer que ele não for, que ele não está em análise. Ele não foi no espaço, mas ele continua na análise porque ele tem transferência. Eu escuto alguns discursos que eu falo, meu Deus, quem é que está falando? Quem é esse analista? Me parece que há muitos usurpadores da psicanálise hoje. Muita gente usurpando desse nome. Meu Deus, aí eu sou chamado de chato. Lê Freud, gente. Lê Freud. Faz uma pesquisa séria. Mas lê o Freud de maneira séria. Você que está assistindo essa aula, você quer uma clínica séria? Faça uma leitura séria. Compre os livros. Compre seus livros. Monte sua biblioteca sem pressa. Leia artigos. Assista vídeos de analistas sérios que tenham aí um percurso, uma travessia séria com a clínica. Por favor, gente. Tem coisa que dói os ouvidos. Estou em dia com análise. Parece até, e aquilo que Freud temia, transformar a psicanálise em uma religião. Não, você está em dívida. Às vezes, eu já ouvi colegas, não, você está em dívida com a sua análise. Como isso? Como é isso? E que discurso é esse para com o paciente ou analisando? Ele já tem as dívidas dele, ainda vem dizer que ele está devendo a análise. Como assim? O número recomendável, que já foi de 6, passou para 5, saber, é, é, estabilizou na maioria dos lugares, em 4, ou na atualidade, alguns centros importantes estão permitindo, adotando 3 sessões por semana. Esse número de 3 sessões, segundo o consenso do comitê, seria comprovadamente o mínimo necessário para uma adequada promoção de um processo analítico. A concepção inglesa se atém à necessidade de 4, de preferência 5 sessões semanais. Estou falando isso na Inglaterra, tá, gente? Ainda está em vigor esse número de sessões de análise. Ainda está em vigor lá. Na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Alemanha também, né? Também o tempo, duração de cada sessão já foi de 60, ficou reduzido a 50. Atualmente, muitos psicanalistas estão adotando o tempo médio de 45 minutos, mas na clínica lacaniana isso aqui não aparece não, tá, gente? Eu já vi sessão de análise durar 15 minutos. Já aconteceu comigo de análise minha com analista lacaniano durar 15 minutos. Mas eu consegui, na minha escuta, mesmo sendo analisando,
entender aquele corte e entender aquele material que eu ali coloquei na análise. É preciso saber fazer esse corte, com quem vai fazer, em que momento esse paciente se encontra para poder fazer esse corte, né? Já na clínica freudiana, na maioria das vezes, é 60 minutos de análise. 50 a 60 minutos. Agendados semanalmente. Na clínica lacaniana, não. É por ordem de chegada. É bem diferente. É, um, é, é recomendável que haja uma flexibilidade no modo que seja instituído o SET, suficiente bom, que considere as condições e peculiaridades do analisando e também do analista, levando em conta a função continente do SET. O que é a função continente? É esse acolhimento, é, é dar conta dessas demandas. Sério, psicanálise. É muito profundo. Ah, meu analista me dispensou. Tem algo estranho aí. Ah, meu analista disse que não vai mais me atender. Tem algo aí. Tem algo estranho aí. Uma coisa é eu ver psicólogo dispensar paciente, psiquiatra, agora analista não entendeu isso aqui. Não entendeu. Levando em. Olha só. Levando em conta a função continente do SET. O que é a função continente? Abarcar, acolher, abraçar, dar conta. Peraí, gente, o negócio está ficando sério. Alguns pacientes que se sentem invadidos pela presença do analista. Pode haver uma indicação mais firme, uma frequência mais reduzida, enquanto outros pacientes frágeis podem requerer uma maior frequência de sessões. Tem paciente que vai falar, não, olha, eu quero vir todo dia. É um direito dele, se ele quiser. Ele pode fazer isso. Ele pode. E por que não? Ele pode, se ele quiser. Olha, eu quero vir todo dia e vou pagar X do que foi tratado lá é, na entrevista. Qual o problema? É o desejo dele. Eu não barro o desejo do paciente. Quer vir? Vem. Ele quer estar ali. Ah, mas ele não entrou em análise, mas ele tem transferência. Isso já conta pra caramba. Isso é o documento, é o passaporte dele para análise, é a transferência. É a transferência, né? A assimetria, a, a grande maioria dos pacientes manifesta uma disfarçada oculta de inconformismo pelo fato de que a relação entre cada um deles com o seu respectivo psicanalista não é e não pode ser simétrica, ou seja, o lugar que cada um ocupa no set, os papéis, respectivamente, desempenho no campo analítico. A inevitável e necessária hierarquia que as diferencia o desempenho de certas funções, o sofrimento, a dependência, os direitos, os privilégios, não são os mesmos entre eles. É natural que o analisando através de diversas manobras inconscientes, em sua grande maioria, procure desfazer essa odiada assimetria, por mais que seu lado racional reconheça sua indispensabilidade. A necessidade de tais aspectos está na proporção direta do grau de narcisismo e da estrutura psíquica do paciente e as contínuas queixas ou actos de protestos, ataques contra aquilo que ele pode estar julgando como sendo um grande injustiça? Claro, se você tem um set analítico presencial, é uma sala de espera, rola uma fantasia na cabeça daquele paciente, quem é mais especial ali para aquele analista? Rola uma fantasia, rola, isso é deles. Claro que isso acontece.
Ele gosta mais de você. Quando ele abre a porta, ele sorri para você ou ela sorri para você. São fantasias deles. Você tem que respeitar isso entre eles. Similaridade, da mesma maneira que deve ficar bem claro que na situação analítica não há uma similaridade entre o paciente e o terapeuta, isto é, eles não são pessoas iguais naquilo que diz respeito aos valores, crenças, forma de pensar, trabalhar, resolver problemas, etc. Essa situação ocorre mais comumente com pacientes que ainda não atingiram uma condição mental que possibilite estabelecer aquilo que Mahler e colaboradores em 1961 denominam como diferenciação, discriminação entre o eu e o outro, separação, individuação. Para um melhor esclarecimento do tipo de paciente que necessita forçar uma similaridade no set, é difícil referir as contribuições, é útil referir as contribuições de Kohut acerca da transferência especular, a qual admite três tipos. O tipo funcional, há uma completa indiferenciação com a análise, por isso o paciente acredita que a similaridade dele com o terapeuta não é só óbvia, mas como também é uma obrigação. Tipo gemelar, e nesses casos, embora pacientes admita em parte que o analista é uma pessoa autônoma dele, persiste uma convicção de que eles são como gêmeos, é, univitelinos na forma de pensar e agir. Tipo especular, propriamente dito, nesse caso, o paciente concede uma autonomia bem maior ao analista e reconhece muitas vezes as diferenças entre eles, porém não disputa a sua certeza de que cada um deve mirar-se no espelho do outro. Acontece isso muitas vezes em que o paciente quer rivalizar com o seu analista, quer testar o conhecimento do analista. Já aconteceu isso comigo. O paciente vir para análise e falar que você não sabe nada. Eu estava bem com o meu narcismo, mas imagina se eu não estivesse, né? Não sabe nada. Fiquei quieto. Até que ele começou a ver que eu era o analista e ele era o paciente. Com o passar do tempo, ele começou a perceber. Ele é meu analista e eu sou o paciente dele. Is Isomorfia, tal como antes enfatizado, também o maior mérito que o SET representa consiste na criação de um novo espaço para o analisando, raro e singular, que lhe permita reexperimentar no vínculo com o analista antigas e novas experiências emocionais, de modo a poder estabelecer novas identificações, significações, soluções, diferentes daquelas que ele vinha repetindo estereotipadamente. Para tanto, uma das funções do SET é de propiciar uma isomorfia entre que o paciente, entre que o paciente no presente busca na transferência com a Anaísa aquilo que no passado ele tentou encontrar com a mãe. Isso vale para qualquer paciente, porém adquire uma importância especial quando se trata de um analisando muito regressivos, nos quais houve uma grave falha na função materna. Então, nessa aula que nós estamos aqui vendo hoje, nós vimos a importância do SET, como o analista trabalha dentro desse SET, lembrando que há obras literárias riquíssimas, falam somente sobre SET analítico, recomendo para vocês isso, e ver que dentro da transferência desse paciente, nós vamos ver as possibilidades de ressignificação da história. Ah, meu paciente muito regredido, não vou atendê-lo. Não, eu vou atender. Eu vou atender. Ele está em transferência comigo, as possibilidades irão surgir. Ele vai criar. Mas ele vai criar porque eu estou, como Freud diz, com fé no processo de análise. Mas a fé surgiu mediante a escuta.
O analista vai a crer no paciente ou no processo de análise quando ele escuta primeiro o seu paciente. Então, desde já, muito obrigado a você que assistiu essa videoaula. Qualquer dúvida sobre esse capítulo, não deixe de perguntar no grupo. Vocês estão em formação, outros já estão em percurso analítico, mas não deixe de perguntar. Desde já, muito obrigado e até a próxima videoaula, gente linda.